de 2020. Nessa aula, conforme está aqui no nosso plano de ensino, nós vamos dar uma olhada no capítulo 1.3, estruturas em C. A gente vai aprender como implementar estruturas, vamos ver o conceito de uniões, como implementar uniões, vamos ver os parâmetros de estrutura, como representar outras estruturas de dados. Também temos aqui a implementação de números racionais e alocação de armazenamento e escopo de variável. Então vamos lá. Para começar, a gente vem aqui no Code Blocks e vamos criar um novo projeto. Vamos testar aqui o nosso compilador fazendo aquele programa padrão. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um include na biblioteca de entrada e saída padrão do C. Nossa função main retornando um inteiro. Como essa função retorna aqui um inteiro, tá? A gente é obrigado, na última linha, colocar um return 0. Por que return 0? Para deixar, quando um programa termina de executar e ele retorna 0, o sistema operacional sabe que está tudo ok com a execução dele, tá? E não houve nenhum problema. Vamos aqui. O que são estruturas? Estruturas são tipos de dados avançados, tá? Definidos pelo usuário. Tipos de dados em C você já conhece, né? Você já sabe que tem um int, por exemplo, vamos criar aqui um inteiro. Temos o float. Vamos criar alguns tipos de dados aqui. Temos o char. Temos a cadeia de caracteres, que é string, tá? Ok? E vamos aqui. Isso aqui são tipos de dados, né? Int, float, char. Uma cadeia de caracteres. Aqui não pode ser só assim, a gente tem que definir o tamanho, né? Vamos contar quantos caracteres tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então eu vou definir aqui um vetor de 34 tamanho. Professor, mas tinha 33 caracteres, por que o senhor colocou 34? É porque o C ele reserva o último espaço de uma cadeia de caracteres para um caractere especial que é o /0. A gente não enxerga esse caractere, tá? Tudo bem, ele parece que está sendo representado por 2 caracteres, mas isso aqui é uma codificação só de um caractere de escape, que para o C indica que a string terminou ali, certo? Se eu pegasse esse /0 e colocasse aqui no meio, a string terminaria bem aqui. Depois a gente vai fazer um teste para a gente ver, tá? Então eu não preciso colocar o /0 porque o C já coloca. Então ao invés de colocar 33, eu coloco 34, para justamente não perder o /0 que está no final. Vamos mostrar os valores, né, com a função printf. Bom, você já sabe como formatar o printf, né? Aqui é a mensagem, este é o valor de i. Eu coloquei aqui um outro caractere especial, que é um caractere de saída, que indica que %d. Ele vai fazer o seguinte, ele vai substituir esse valor que tem nesse %d pelo valor dessa variável, tá? Então, o valor que tiver armazenado nessa variável vai ser resgatado e vai ser impresso na mensagem de saída no lugar desse %d. O %d indica o quê? Que esse valor é um inteiro, tá? Tal qual a gente definiu aqui, o int.
Vamos fazer a mesma coisa para as outras variáveis. Lembrando, como as outras variáveis são de outros tipos, a gente pode colocar aqui, a gente vai colocar, pode não, deve colocar aqui o tipo float, o tipo caractere e aqui o tipo KD de caractere ou string. Eu não estou chamando de string porque a gente tem uma biblioteca de string para C que funciona um pouquinho diferente, tem funções próprias, tá? E funciona um pouco, só um pouco diferente de uma cadeia de caracteres, embora elas tenham muitas similaridades. Obviamente eu vou ter que trocar aqui o valor, né, da variável que vai ser impressa. Nesse caso é o F, aqui o C e aqui o cadeia C, tá? Vamos compilar e rodar. E aqui a gente tem os valores, né? Este é o valor de I, 1. Este é o valor de F, 2.3, um monte de zero. Este é o valor de C, D. Este é o valor de cadeia de caracteres. Esta é uma cadeia de caracteres, tá? Ficou feio porque a gente não formatou a string de forma adequada. Para melhorar esse valor de saída, a gente teria que colocar um outro caractere especial, que é o de nova linha, no final de cada mensagem. Barra N aqui, barra N e o barra N. Você viu que o F saiu com um monte de zeros, né, depois do 3. Tá? A gente também pode formatar isso aqui no porcento. Ó. Porcento F, eu vou colocar porcento ponto 1. Isso significa que eu só terei uma casa decimal depois da vírgula. Tá? Vamos lá como é que fica. Vamos ver como é que fica o resultado. Aqui está, ó. Este é o valor de I, 1. Este é o valor de F, 2.3. Este é o valor de C, D. Este é o valor de cadeia C. Esta é uma cadeia de caracteres. Espero que todo mundo tenha compreendido. Bom, voltando a falar do barra zero, né? Vamos colocar aqui o barra zero, ver se funciona. Ó, tá vendo? Ó? A gente perdeu o restante da informação, tá? Esta é uma cadeia, porque justamente o barra zero, ele indica para o C que a string, ou seja, a cadeia de caracteres encerra aqui. E é por isso que ao invés de declarar essa cadeia de caracteres com o tamanho 33, eu coloquei o 34. Tá? Para poder ter o espaço de eu colocar o caractere de fim de string, de linha. Agora eu vou comentar isso aqui porque a gente vai desenvolver a outra parte do nosso programa. Tá? Então essa foi uma revisão rápida de tipos de dados em C, certo? Que você conhece. E agora a gente vai criar uma estrutura, que é um tipo de dado que nós vamos definir da maneira que a gente quer. Tá? Como é que a gente cria uma estrutura? A gente coloca aqui struct. Tá? Vou colocar aqui o nome dessa estrutura. Vamos criar aqui uma estrutura para endereço. Certo? O endereço a gente pode ter um nome de rua. Vou botar aqui 35. Posso botar até 35 caracteres nesse nome de rua. E a gente vai ter um inteiro, que é o número da casa. Tá? Pronto. Eu criei uma estrutura. Eu criei um tipo de dado. Né? Igual como eu posso usar, igual como eu usava o float, o int, o char, da mesma maneira. Vamos lá criar aqui uma estrutura, uma variável, tipo de estrutura. Como eu criei aqui um struct endereço, como é que eu declaro uma variável do tipo endereço? Essa aqui é a primeira forma, tá, da gente definir uma estrutura. Então, para criar uma variável, se eu definir uma estrutura dessa forma, eu faço o seguinte, eu coloco struct endereço e o nome da variável, vou colocar aqui end underline 1, pronto, criei uma variável, tá? E agora vamos criar algumas funções para preencher os valores, né? Os valores dos campos, tá? Cada variável dessa dentro de uma estrutura a gente chama de campo. Então a nossa struct de endereço tem dois campos, tem um campo rua, que é o que? Uma cadeia de 35 caracteres, e tem um campo número, que é um inteiro, tá? Então vamos lá. Vamos pedir para o usuário digitar o nome da rua, né? Printf, digite o nome da rua. E a gente vai usar a função fgets
Eu não gosto de usar scanf para strings, porque scanfs para strings ela costuma dar muito problema. Então vamos nessa. O fget funciona da seguinte forma. Eu vou dizer onde é que eu vou armazenar a informação, tá? Qual o tamanho da informação. Para isso eu vou usar a função sizeOf, tamanho de... aí eu vou colocar tamanho de quê? Do campo rua. Então eu vou precisar armazenar a informação do tamanho do campo rua. E aqui vai ser o tipo de entrada. Qual vai ser a entrada? Vai ser a entrada padrão de dados, ou seja, por enquanto o nosso teclado. Definimos o nome da rua, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o número. Digite o número. Para o número eu vou usar o scanf, tá? Então para usar o scanf eu preciso de uma variável, que é quando a gente digita o enter, né? A gente vai digitar, digite o número, digita alguma coisa, aperta o enter. Aí ele vai, quando a gente aperta o enter, esse caractere de retorno, que é o /n, tá? Vai acabar sendo captado pelo scanf, isso vai dar problema. Por isso que eu não gosto de usar scanf com strings, só por causa disso. Então aqui eu vou receber dois tipos de dados, né? Vou receber um inteiro, %d, vou usar o mesmo tipo de caractere especial, né, de entrada ou de escape do printf, mesmo tipo de caractere especial, %d, e um %c, que é justamente o return, o enter quando eu aperto, tá? E esses valores serão armazenados aonde? No endereço de memória, tá? De end1. Então, continuando, o valor digitado do número vai ser armazenado aqui no endereço de memória da variável end1.número, tá? É assim que a gente acessa um campo de uma estrutura. Ó, isso aqui é a variável de que tipo? Estrutura endereço. Só que o que eu digitar, digite o nome da rua, vou digitar alguma coisa aqui no teclado. Isso tem que ser armazenado aonde? No campo de caracteres da rua. Então, por isso que para acessar o campo rua, eu vou colocar o nome da variável da estrutura e esse ponto, tá? Aqui, eu vou digitar o número. Esse número vai ter que ser armazenado aonde? No campo número da variável end1. E aqui, esse endereço de enter é só para poder pegar o /n quando eu digitar o enter do teclado, tá? Vamos lá, vamos rodar. Digite o nome da rua. Digite o número. Pronto. Eu armazenei aquelas informações nessa variável. Professor, mas o senhor nem mostrou o resultado. Vamos agora fazer algumas funções para exibir esse resultado, tá? Então vamos lá. Digite o nome da rua. Rua das Flores. Digite o número 500. O nome da rua, Rua das Flores. O número é 500. Posso criar várias variáveis que eu queira. End1, end2, várias variáveis. E começar a trabalhar. Tá? Seria interessante agora a gente fazer duas funções, né? Uma para ler os dados da estrutura e outra para imprimir, né, esses resultados na tela. Porque se eu for colocar outra variável aqui, end2 por exemplo, eu teria que repetir essas linhas, né, para cada uma das estruturas, das variáveis que eu for fazendo, né? E isso aí fica complicado. Então, já que isso aqui é um campo que vai se repetir, a gente vai colocar tudo isso aqui numa função, tá? Vou colocar aqui em cima do main a assinatura dessa função. Essa função ela vai ser void ler dados, tá? Ela vai receber uma variável de que tipo? Struct endereço, certo? Eu vou passar aqui uma
variável do tipo endereço. Aqui eu estou colocando só a assinatura da função, porque eu vou implementar ela aqui embaixo. Tá? E obviamente eu vou ter uma outra função, que é void mostrar dados, que vai receber uma variável do tipo struct endereço. Tá? E aqui embaixo eu vou implementar. Você permite esse tipo de coisa e deixa até o código mais organizado, porque você já vai logo para o main, que é o que interessa, tá? Então, ler dados vai ficar isso aqui. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa também. Você não precisa colocar o nome da variável na declaração da função não, tá? Se você colocar só isso aqui, funciona, certo? Mas vamos deixar, que é só para quando a gente for ler o código, deixar ficar claro que isso aqui recebe uma variável desse tipo. Ok? Então aqui vai o código que a gente já tinha elaborado para ler os dados, né? E aqui não se preocupe que esse código vai ficar disponível lá na sala de aula lá do Google, tá? Para vocês. Então a gente só tem que corrigir uma coisa aqui, né? Não vai ser mais end1, o nome da variável, endv, que é a mesma variável passada aqui, tá? Eu vou logo adiantando que esse código está errado, mas eu vou explicar o porquê do erro e a gente vai corrigir. Ok? Então vamos lá. A gente tem a função para ler dados, que vai passar uma estrutura, um endereço, né? Uma estrutura endereço. Você vai digitar o nome da rua, vai digitar o número e tudo vai ser armazenado nessa variável, tá? Que vai ser passada. E aqui vai dar o print nos dados. Essas duas funções funcionam porque essas linhas estavam funcionando, então essas duas funções estão corretas, tá? Olha só, vamos lá. Digite o nome da rua, Rua das Flores. Digite o número, 500. O nome da rua é 0, o número é 0. Por que não funcionou? Justamente pelo seguinte, ó. Quando eu chamo essa função, ler dados, eu estou passando essa variável, tá? Endereço, end1, certo? Mas no momento em que eu chego aqui, é como se eu pegasse e copiasse, tá? Eu vou copiar aqui para dentro, ó, o end1. Copiei. Fiz uma cópia. Então, quando você está trabalhando aqui, você está trabalhando numa cópia de end1. Você não está trabalhando com o end1 propriamente dito. Por isso que toda mudança feita aqui dentro não vai ser vista lá fora. Porque o escopo dessa variável endv só é válido dentro do bloco da função. Tá? Então, essa endv ela está como um parâmetro da função, mas todo parâmetro de função é como se fosse uma variável local à função, tá? Só vai ser visto dentro do bloco. Ó, o que é o bloco? Isso aqui é que é o bloco. Ó. O bloco é isso aqui. Então o endv só é visível dentro do bloco da função, tá? Toda variável ela só é visível dentro do bloco em que ela é declarada. Lembre-se sempre disso. Se eu colocar aqui a função mostrar dados, vocês vão ver que vai funcionar, porque toda mudança foi feita com essa variável, não com a que está lá fora, certo? Embora eu tenha passado a variável end1 para cá, o que foi feito foi uma cópia dela, certo? Vamos colocar aqui mostrar dados, ó. Tá?
Tá aqui, ó. Nome da rua, Rua das Flores. O número é 500. Vamos só botar um barra N aqui, né? Nesse número. Para ficar melhor, tá? Rodar de novo, só pra gente ver. Rua das Flores. Número 500. Ó, essa primeira chamada aqui, ó, o nome da rua é Rua das Flores, o número é 500. Essa primeira chamada aqui, dentro lá do ler dados da função, tá? Essa chamada aqui é a que está fora, essa mensagem aqui é aquela mostrar dados que está fora da função, certo? Ó, por isso que quando eu chamo aqui a função mostrar dados, passando o end1, não tenho nada, porque não foi modificada a variável end1. O que foi modificada foi uma cópia dela, a cópia que está na variável endv. Isso é o que a gente chama de escopo de variável, tá? Então, ó, quando eu chamo isso aqui, dentro, como a variável endv é visível dentro do bloco em que ela foi declarada, essa função mostra os dados corretamente, tá? Agora, quando eu chamo bem aqui, certo? Não foi feito nada com o end1, porque as mudanças feitas em endv não são visíveis aqui fora, tá? Não vai aparecer nada. Então, como é que a gente pode corrigir? A gente pode corrigir de duas formas. A primeira delas é usando ponteiro, tá? Então, eu vou apagar essa aqui. E ao invés de eu passar como parâmetro uma estrutura endereço, eu vou passar um ponteiro para uma estrutura endereço. Ok? Aí, como eu estou passando um ponteiro, eu não posso mais usar o ponto aqui. Eu vou ter que trocar esse ponto por uma setinha. Tá? Então, onde houver o ponto para acessar o campo, eu troco por uma setinha. Pronto, troquei. E quando eu for fazer a chamada, eu não posso mais passar a variável end1. Eu tenho que passar o endereço de memória da variável end1. Quando eu passo o endereço de memória, o que é armazenado num ponteiro? Um ponteiro é um tipo de dado especial que ele não armazena o que é declarado aqui. Ele armazena o endereço de memória de algo que é declarado aqui. Então, o endereço, agora sim, eu vou trabalhar. Isso aqui vai ser igual a quem? Ao endereço de 1. Então, toda mudança que eu fizer aqui na variável endv, eu estou fazendo realmente na variável end1, porque eu estou mexendo no endereço de memória onde ela está armazenada. Tá? Agora sim, eu posso passar isso aqui. Certo? Perdão, pessoal, eu acabei modificando errado. Eu acabei modificando a função errada. Ler dados tem que ser aqui. Perdão, cometi esse erro. Estava trabalhando com a função errada. Então, o ponteiro tem que ser passado em ler dados. É aqui. Tá? Não é mostrar dados. Mostrar dados está correto, certo? Eu passo lá, é uma cópia, então está tudo ok, certo? Então é aqui. Aqui é que eu tenho que passar o endereço, tá? Então aqui a função ler dados vai receber um ponteiro do endereço. Eu não posso esquecer de modificar a assinatura, né? Porque o erro de compilação dá um erro de compilação caso eu esqueça aqui na assinatura. E aqui quando eu for fazer a chamada eu passo o endereço de memória da variável, tá? Então a única modificação que a gente faz é essa. A função vai receber um ponteiro, tá? Esse ponteiro ele vai armazenar um endereço de memória e o endereço de memória eu acesso com isso aqui, com o i comercial. Então aqui eu não estou passando a variável end1, eu estou passando a variável, o endereço de memória da variável end1, tá? Isso aqui é passagem por referência. Isso aqui é passagem por valor. Porque aqui eu estou passando só o valor da variável end1. E aqui eu estou passando a referência à variável end1. Tá? Então, olha só como vai funcionar. Perfeito. Sem nenhum problema. Tá? Existe outra maneira de fazer isso? Existe. Certo? É não trabalhar com ponteiro, tá? Eu vou comentar essa linha e vou comentar essa função. Se você quiser usá-la, depois você descomenta, tá? Mas como você não permite duas funções com o mesmo nome,
a gente vai ter que fazer outra, tá? Isso aqui é usando ponteiro, ler dados usando ponteiros. Como é que eu posso fazer sem precisar usar ponteiros? Eu vou fazer um outro tipo de ler dados, que vai retornar um struct. Eu não posso retornar um int, não posso retornar qualquer coisa. Então eu vou retornar um struct endereço. Tá? Como eu vou retornar um struct, eu não preciso passar nada por parâmetro. Essa função não recebe nada. Certo? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar um struct endereço. Aqui dentro vai ser tudo igual. Com as seguintes modificações, obviamente. Eu vou botar um ponto. Aqui também um ponto, porque não é mais ponteiro. É uma variável. Tá? E eu tenho que declarar essa variável aqui dentro. E aqui fica bem claro. Eu estou declarando uma variável aqui dentro. Do tipo struct endereço. Eu estou declarando aqui, ó, struct endereço, endv. Vou entrar com todos os valores, endv, armazenando em endv. E no final eu retorno return endv. Tá? Então, não estou passando nada. Aqui dentro é criado uma variável do tipo struct endereço. Vou entrar com todos os dados que vão ser armazenados nessa variável criada aqui dentro. Tá? E em seguida, quando a função terminar, eu vou retornar os valores de endv. E aqui eu vou mudar a dinâmica de como eu faria para receber esses dados. Vou só comentar aqui. E para receber os dados, ó, o end1 recebe ler dados. Porque agora essa função ela não recebe parâmetro, ela vai trabalhar e vai retornar um valor que vai ser armazenado aqui. Tá? Vamos lá, botar para rodar. Rua das Flores, número é 500. E assim vai, funcionando. Tá? É entendido? Sem problema nenhum, né? Ok. Você deve ter visto no livro, tá, que há uma outra maneira de declarar uma estrutura fazendo isso aqui, por exemplo. Não é? O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é como se eu tivesse feito isso. Se você percebeu, isso aqui é uma variável global, não é? Elas são perceptíveis, são visíveis em todo o código, em todo o main.c, em todo o arquivo, certo? Então aqui foi a mesma coisa, ó. Você declarou um tipo de dado, que é uma estrutura, tá? Com dois campos, e está declarando duas variáveis, end1 e end3, que são desse tipo que você criou. E essas duas variáveis são globais e podem ser usadas em qualquer lugar do seu código. Então aqui você pode fazer o end2 receber o ler dados. E você pode mostrar os dados de end2. Pronto. Tá? E outra coisa interessante é que você pode fazer isso, ó. Tá? E pode depois modificar qualquer um dos campos da variável, qualquer um dos campos da variável estrutura que você colocou. Olha só, que sacanagem, o ponto e vírgula está dentro do parênteses. Número 1. Tá aí, ó. Entenderam? Ó.
Os nomes das ruas são idênticos, porque foi copiado. Isso aqui é o valor inicial que eu digitei. Por quê? Porque o rua 3, né, o end 3, recebeu uma cópia da end 2. Só que o campo número da end 2 foi incrementado de 2, por isso que ele está diferente. Tá? Bom, agora estruturas serve para a gente criar um tipo de dado, né, que a gente quer. Tá? Então, a maneira que eu mais gosto, que eu acho mais legal, não é nem dessa forma. Tá? É criar um tipo de dados mesmo, que eu posso usar e declarar como inteiro, float, por aí vai. E eu posso fazer isso com estrutura, da seguinte forma. Vou comentar aqui para você usar esse trecho de código depois, quando quiser estudar. Ó, eu vou criar, ao invés de criar uma variável do tipo estrutura, eu vou criar um tipo de dado. Type def. Isso aqui eu estou definindo um tipo, tá? Struct. Vai ser a mesma coisa, né? Char rua 35 int número, ok? Só que aqui eu vou colocar o nome desse tipo, ó, endereço. Isso aqui é um tipo, tá? Para que serve isso? Para quando eu for declarar a minha estrutura, minha variável, perdão, eu não precisar ficar escrevendo struct, endereço, não. Eu já vou aqui e coloco logo o tipo dela. Que tipo é? Endereço. Então eu já posso fazer isso. Endereço. Pronto, declarei que eu já tenho o meu tipo que eu defini. Que tipo é esse? Endereço. Como é que é o endereço? É uma estrutura. Uma estrutura que tem dois campos. Uma rua, que é uma cadeia de 35 caracteres, e um número inteiro. Tá? Então eu posso trabalhar aqui da mesma forma que eu trabalharia com as outras. Ó. End1 recebe ler dados. Da mesma forma. Tá? E é assim que funciona a estrutura. Certo? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem aí suas dúvidas, seus comentários, tá? Para a gente esclarecer. Daqui a pouquinho eu vou colocar um outro vídeo falando sobre uniões. Até daqui a pouco.